Sabe aquele barulho que tu escuta no teu quarto à noite? Ou uma porta batendo e tu tenta pensar que pode ser o vento ou algo totalmente normal da vida? Bem, a creepypasta de hoje é justamente sobre isso. Um cara que tava tentando pensar que tudo que estava acontecendo na vida dele não passava de algo natural, algo que deveria acontecer, um vento ou talvez algum animal pequeno. A creepypasta se chama Tem Alguma Coisa no Meu Quarto Enquanto Eu Durmo. Eu confesso que adoro creepypasta, mas essa me deixou com um nó na garganta. Ela mexe com o medo inconsciente da gente de estar sendo observado num momento tão vulnerável, num lugar que deveria ser seguro. E o pior é pensar que isso pode acontecer com você. Pode acontecer no seu quarto, essa noite. Oi, meu nome é Natália e nesse canal a gente sempre vai trazer coisas super aleatórias. Nosso protagonista mora num apartamento meio esquisito. Não esquisito de assustador, mas esquisito de mal planejado mesmo. Sabe aquelas casas antigas que transformam em vários apartamentos? Então, eles colocaram paredes em lugares aleatórios, dividiram tudo de um jeito meio torto, e o quarto dele tem uma particularidade bem específica. Ele tem um armário que fica embaixo da escada do apartamento ao lado. Imagina a cena. O teto desse armário é diagonal, vai descendo, 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 se estendendo bem lá pro fundo. E quando eles se mudaram, encheram esse armário com caixas e coisas que não tinham onde guardar. Virou tipo um labirinto da bagunça, um labirinto escuro, bem ali, no quarto dele. E é aqui que começa a nossa história, porque o nosso amigo, ele percebeu que tinha algo bem ali, escondido. Essa coisa, ela é esperta. Ela faz o máximo de esforço possível pra garantir que ele tenha certeza de que tá seguro. Mas ele ouve os sons, pequenos sons, frequentes, mas não tão óbvios. Não tão óbvios a ponto dele querer ir atrás. Algo arranhando o chão de madeira, ou o barulho de lençóis se mexendo na cama, deslizando, como se algo passasse por baixo. Ou as roupas jogadas na cadeira, levemente diferentes ou com um farfalhar. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Que é como se tu tivesse um gato, convivendo ali contigo, tentando ao máximo passar despercebido durante a noite, sem te acordar. Mas que você e ele estão cientes que estão acordados. E estão dividindo aquele espaço. E é aí que entra num território psicológico muito interessante. Porque ele sabe que tem algo errado. Mas o cérebro dele tenta criar explicação racional, como é só uma casa se acomodando, ou ela é antiga e é normal fazer esse tipo de barulho. Sempre uma explicação plausível, né? E talvez, só talvez, seja exatamente assim que essa coisa consegue continuar lá. Consegue continuar convivendo com ele, bem debaixo do nariz dele. É algo que fica entre a linha tênue entre tá acontecendo e é só a minha imaginação. Algo que pode estar acontecendo agora com você. Aí você deve estar pensando, cara, se tem alguma coisa do seu quarto, procura. Ou se muda, sei lá, dá um jeito de sair daí. E olha, ele até pensou isso. Ele tem quase certeza de que é pro armário que essa coisa vai durante o dia. Mas ele não quer verificar. E nas palavras dele, eu tô preocupada de encontrar algo. Gente, vamos ser honestos. Eu não procuraria. Eu ia deixar lá bem quietinho, como se fosse uma barata que eu vi durante algum dia aleatório, e simplesmente deixaria a casa pra pessoa e me mudaria. Não iria atrás. Você deve estar pensando, por que tu não dorme no sofá? Ou vai na casa de algum amigo? Bem, é que ele não tinha certeza até essa noite. Era só uma suspeita. Aquele tipo de coisa que você meio que sabe, mas não sabe. Quando tem alguém falando com você, mas tu não tá prestando atenção, é esse tipo de sensação. Mas ontem à noite ele teve certeza. Então, vamos para a noite em que tudo mudou. Nosso protagonista estava tentando dormir. Ele sempre dorme com alguma coisa tocando. Um vídeo no YouTube, ruído branco, podcast, sei lá, sempre tem algo. Aquele som de fundo que ajuda a apagar, sabe? Só que nessa noite específica, o celular dele morreu e o carregador tava do outro lado do quarto. E olha, era 1 da manhã. Ele tava confortável já. Não tava afim de levantar. A gente conhece a preguiça, né? Ah, depois eu carrego. Foi o que ele pensou. Então, ele ficou lá, no escuro, com os olhos fechados, tentando forçar o sono a vir, mas não conseguiu dormir. Passou um tempo suficiente para parecer que ele tava dormindo. E foi aí que começou. Batidas leves no chão, vindo da porta do armário. Um som mais suave quando alcançou o tapete. Os lençóis pendurados na cama roçando. Ele podia sentir ali, bem perto. E então, ele ouviu uma respiração. Não era uma respiração de animal, era uma respiração humana. Meio alta, sibilante. Ele podia ouvir que a boca estava aberta, ofegante, e que vinha de baixo, rente ao chão. Os olhos dele se abriram. Foi automático. Ele não conseguia controlar. Talvez o corpo dele tenha se contraído também, dando aquela tremida. E aí,
a respiração parou. Como se a coisa pudesse perceber que ele tinha acordado. E aqui acontece algo fascinante. O instinto dele não foi acender a luz, não foi gritar, muito menos correr. Foi fechar os olhos e fingir que estava dormindo. Jogar aquele jogo. Ele compara quando você é criança, sabe? E fica acordado até tarde, jogando ou fazendo alguma coisa. Mas aí, de repente, escuta seus pais no corredor. E você sabia, um segundo antes da porta abrir, que tinha que fingir estar dormindo. Aquela respiração pesada, falsa, cara virada pro lado, olhos bem fechados. Ele sentiu exatamente isso. Só que, em vez de ser seus pais, era aquilo. E ele sentia frio. Frio pelo corpo inteiro, como nunca sentiu. Ele podia ouvir a coisa andando de novo, suave, cuidadosamente. Cada passo parecia calculado, pensando. E ela estava chegando cada vez mais perto do rosto dele. Ele podia sentir. E mesmo com os olhos fechados, ele podia sentir, bem ali, a centímetros dele. Aquela sensação do calor, da energia. Ele sabia que se abrisse os olhos naquele momento, estaria cara a cara com aquela coisa. Uma parte dele queria só abrir, gritar e sair correndo. Só pra saber de uma vez, acabar com a agonia da dúvida. Mas ele não conseguiu. E aí vem a parte que mais mexe com o meu terror. A coisa só ficou lá, parada, observando ele, a noite toda. Respirando, observando, esperando. Em algum momento, ele sentiu a coisa se afastar. Alguns minutos depois, sentiu a luz do sol batendo nas pálpebras fechadas. 7 da manhã. Amanheceu. Ele passou a noite inteira acordado, fingindo dormir, com aquela coisa olhando ele. Vocês conseguem imaginar o terror psicológico de sentir alguém te encarando? Porque eu não sei vocês, mas a sensação de estar sendo observada mexe com o meu psicológico, me deixa agoniada, me deixa aterrorizada, na verdade. E aqui a gente chega no nosso momento atual, porque isso aconteceu ontem à noite e já tá escurecendo de novo. Ele vai ter que dormir na mesma casa, no mesmo quarto, com aquele armário bem ali, perto dele. Bem, ele tá num dilema bem terrível. Ele diz que não pode dormir ali essa noite, mas também não quer deixar aquela coisa sozinha, com os colegas de quarto. E ele sabe que vai parecer um louco tentando explicar o que viveu. Porque, tipo, como é que você explica isso? Oi, gente, tem uma coisa no meu quarto que passou a noite inteira respirando na minha cara e me observando. Mas não, eu não vi. Eu só senti que tava ali. Eu senti um calor, sabe? Confia em mim, pode vir. Ninguém vai acreditar, né? Bem, eu acreditaria, mas a maioria das pessoas não. E aí ele termina a história com uma frase que me arrepiou. Mas eu sei o que eu sei. Eu sei que está lá. Beleza, pode ser que não tenha te arrepiado, mas ele tem certeza. Uma certeza que tu sabe que tem algo. Uma certeza que ele não estaria inventando. Ele não estaria alucinando. Ele sabe que tem algo. Ele só não pode provar. Beleza. Vamos seguir com a nossa história, porque tem muita coisa perturbadora que vale a gente conversar mais. Primeiro, essa coisa é inteligente. Ela sabe jogar a linha do será que é imaginação ou real? Porque ela é quieta o suficiente pra você duvidar, mas ao mesmo tempo ela tá presente pra você saber. Ela não tá tão despercebida, ela quer que você sinta. Segundo ponto, ela percebe quando ele acorda. A respiração simplesmente para quando os olhos se abrem. Isso significa que ela tá constantemente monitorando ele. Ela já sabe os hábitos e como ele se comporta. Terceiro, ela não faz absolutamente nada. O que ela quer? Ela quer só estudar ele, o que ele quer, o que essa criatura quer. Porque fica ali parada, respirando e olhando ele dormir. Bem, eu pensei em várias teorias e agora a gente vai ter que discutir sobre isso. Primeira teoria que eu criei com as vozes na minha cabeça. É algum tipo de entidade parecida com It. Faz sentido, uma vez que ela sabe que ele acordou, sabia que ele tava fingindo, mas escolheu ficar bem ali. Segundo, é algo que tá estudando ele. Pode ser algo que tá tentando talvez copiar ele e depois transformar nele, vai saber. Pode ser. Terceiro, que é uma das coisas mais assustadoras e prováveis que aconteça. Ela tá esperando o momento certo. A cada noite, escolhendo o momento certo pra fazer algo com ele. E aí vem a nossa maior agonia. Quando? Será que amanhã? Ou na próxima noite? Ou talvez em algum momento que você nem imagine, como agora? E aí? O que vocês fariam nessa situação? Eu já tenho bem claro que eu não estaria vivendo isso, porque no primeiro sinal de que isso ia acontecer, eu já tava me mudando, não tava nem aí. Quem continuasse ali que se virasse, com todo respeito, eu ia estar vazando. Então, galera, a história de hoje foi essa. O que vocês fariam? Me conta nos comentários o que vocês fariam. Dormiriam no sofá ou iriam simplesmente embora também? Até a próxima e volto já!